Pai do Senhor, amém, irmãos? Eita glória. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Até quem já leu um pouco a Bíblia já conhece esse versículo, né? Até porque é um versículo que fala com o nosso dia a dia. É um versículo que fala, né? Com cada situação que nós vivemos. Nós acordamos de manhã, já está esse versículo lá no nosso pé. Ele diz assim, ó: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que bênção, né? A gente projeta o dia, a gente faz planos, a gente prepara a nossa semana. Hoje mesmo nós estamos, né, aqui e já estamos planejando como vai ser a nossa semana. Hoje é um domingo, começa a semana e certamente você planejou. Amanhã vou fazer assim, terça tem assado, quarta tem cozido, quinta tem ensopado. E a gente faz o planejamento semanal. Porém, muito obrigado, meu irmão. Porém, a gente não inclui nos nossos planos e nos nossos projetos de vida, diários, não é? A gente não inclui essa palavra incômoda chamada tribulação. Esse incômodo que não larga o pé do crente. Esse incômodo que agarra aqui no nosso calcanhar e para sair é uma coisa horrível. A gente vai para a direita, tá essa palavrinha com a gente. A gente vai para a esquerda, tá a tribulação ali. Sabe por quê, irmãos? Porque não é de qualquer maneira que se livra de uma tribulação. E nem tampouco nós esperamos quando ela chega. Ninguém projeta, não é? Amanhã eu vou acordar atribulado. Amanhã eu vou para o trabalho, vou chegar lá, o meu chefe vai estar atribulado. Meu supervisor vai me perturbar e ele, estando atribulado, eu vou acabar ficando atribulado também. Então, a tribulação vai vir do chefe, vai chegar no empregado e daqui a pouco o ambiente está uma tribulação só, ninguém se entende, porque é isso que a tribulação faz. A tribulação, ela não dá paz, muito pelo contrário, a tribulação, ela tira a paz. Ela projeta a ausência de paz. E ninguém gosta, nem consegue, né, lidar com a tribulação, ainda mais quando ela chega de forma inesperada. Como assim? Você vai trabalhar todo bonitão, coloca lá um perfuminho que você bota diariamente, pega a tua condução, chega lá no seu trabalho. Quando você acaba de cumprir o teu expediente, vem aquele recadinho. Você pode dar uma passadinha no RH? Aí você, poxa, será que tem alguma cota lá extra para mim? Aí você chega lá, é o bilhetinho azul. Aí você é informado. Não, a gente quer agradecer aí a sua participação na empresa, mas a partir de hoje você está desligado da empresa. Pronto. Chegou aquela notícia que joga o ânimo por terra, acaba com todo o projeto da semana, já, né, termina, dá um corte no teu bom ânimo e acaba tudo ali. Então a tribulação, ela chega de forma inesperada. E quando chega de forma inesperada, a gente começa a estranhar. Como é que a tribulação pode chegar de forma esperada?
Como é que se espera, de repente, uma tribulação como sendo uma má notícia? Por exemplo, vou citar um exemplo, né, que aconteceu semana passada comigo, com a nossa família. Meu sogro estava internado, né, já há algum tempo no hospital, e o estado dele estava se agravando a cada dia. Então, era um momento tribulado, né? Era um momento de tribulação, mas que você vai vendo, vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Então, todo mundo começa, né, a se prevenir, a se precaver. Trabalho emocional, né? Trabalho sentimental, tuas emoções começam a ser controladas, porque você está vendo que a qualquer momento o desfecho daquele período de tribulação vai acontecer. E o desfecho do período da tribulação não vai ser dos melhores. Por quê? Porque a gente está acompanhando aquele processo e já está podendo se preparar para o pior. Então, é uma forma de você passar pela tribulação sabendo que a qualquer momento vai chegar o desfecho. Então, o que a gente está vendo aqui, né, no capítulo 16 do Evangelho de João, é Jesus, a partir do capítulo 13, já começa, né, a preparar os discípulos para não causar um impacto muito grande na vida deles com aquilo que haveria de acontecer muito em breve, com o desfecho que haveria de acontecer muito em breve. Então, Jesus está preparando os seus discípulos, lá no capítulo 13, começa a avisar, vou dar instruções a eles, eu cheguei no momento de opressão, vocês estavam, né, oprimidos pelo Império Romano, sobrecarregado, escravizado, e de repente eu apareço, não apareço da forma como vocês queriam, porque vocês queriam que eu aparecesse de forma violenta, com a espada na mão, cortando a cabeça de tudo que é romano. Mas eu chego de forma diferente, muito pelo contrário. Em vez de cortar a cabeça, eu vou colocar a orelha no lugar do soldado de alguém que foi lá e cortou. Então, isso aí causou uma decepção para alguns judeus. Não é aquele cara que a gente esperava para nos trazer a libertação desse jugo, né? Dessa tribulação que a gente está passando. Não é bem esse cara, não. E o que aconteceu com isso? Uns creram que ele era o Messias, o enviado do Senhor, outros não creram, porque acharam que Jesus tinha que chegar nos moldes dele. E Jesus trouxe, né, essa decepção para uma turminha de judeus que tinha lá naquela época, e essa turminha foi gerando, né, foi trazendo gerações, até hoje Israel tem a banda, né, dos judeus incrédulos que não creram que Jesus, o Messias, já veio. E eles aguardam ainda a vinda do Messias, enquanto nós já aguardamos o retorno do Messias, porque o retorno é algo que acontece por conta daquele que um dia já veio. Se alguém nunca veio, não pode retornar. Como nós cremos que ele já veio, ele era o Messias, o enviado do Senhor, o prometido, o Filho de Deus, nós cremos então que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e disse só, eu vou, mas pode aguardar, porque eu vou voltar. E essa é a nossa fé, não é? Nós cremos assim. E Jesus está preparando os seus discípulos que também criam assim. Então, a tribulação estava por acontecer. E Jesus está ali preparando eles. Olha só, cara. Eu vim, mas vai chegar uma hora que vocês vão ficar, né? Eu vou precisar me ausentar de vocês. Eu vou precisar ir. Mas como assim? Você chegou, só está há 2 anos e meio aqui, só está quase há 3 anos. Você já vai? Como isso? E começaram a estranhar. Não vai não, fica aqui. E ele repreendeu alguns, repreendeu Pedro. Falou, que isso, cara? Para trás de mim, Satanás.
eu vim e eu preciso ir. Mas por que você precisa ir? Começaram a indagar ele, porque os discípulos não estavam entendendo. Jesus começa a explicar lá no capítulo 16, né? Olha só, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não vem. Eu preciso ir para que o Consolador venha. Aí ele vai dizer assim no verso 13 do capítulo 16: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ô, ser humano tremendo esse, de curioso, de querer saber o amanhã. E é por isso que a gente se depara hoje com tantas religiões se aproveitando dessa curiosidade humana de querer saber o dia de amanhã. Que curiosidade é essa? A pessoa não sabe nem o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, mas já está querendo saber sobre o futuro. Aí começa a buscar, vai jogar em religiões, aí joga búzios, aí vai em cartomante, tudo no intuito de querer saber, acelerar o processo, trazer o futuro para o presente. E isso, além de causar ansiedade, gera o quê? Tribulação emocional. E Jesus está avisando eles, o Espírito da verdade, ele vai vir e vai ensinar a explicar para vocês acerca do que há de vir. Ou seja, o futuro está preparado, está prontinho. Vocês só vão precisar da revelação daquilo que vai acontecer. Não tem como mudar nada, não tem como fazer nada agora para mudar. Só tem que crer. E quem vai fazer vocês crerem é aquele que eu vou enviar. Mas para aquele que eu vou enviar chegar, eu preciso ir. Me deixa ir. E eles estão lá segurando Jesus, né? E Jesus está falando, eu vou porque o Espírito tem que vir. Então, a tribulação, né, ela estava chegando ali no coração daqueles discípulos. E quando Jesus chega no final, né, do capítulo 16, depois de explicar tudo a eles, ele vai dizer o quê? Olha só, vocês estão tudo aí nervosos, todo mundo ansioso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vejo 4 ingredientes aqui que vão permear a minha vida e a sua vida. O primeiro ingrediente, paz. O segundo ingrediente, tribulação. O terceiro ingrediente, bom ânimo. O quarto ingrediente, vitória. E aí eu vou aqui para Romanos, capítulo 5, do verso 3 em diante. Vou ler até do 1. Vou colocar 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Opa, apareceu a paz. Já apareceu a paz. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe uma coisa? Por que é que Paulo está dizendo aqui aos romanos que pela fé nós o quê? Temos paz. E Jesus vai dizer lá para os discípulos, para que tenhais paz no futuro. Para que tenhais paz. Aí Paulo vai dizer para Romanos, nós justificados pela fé já temos. Por que nós já temos aqui, que Paulo está dizendo? Porque Jesus já morreu, já ressuscitou e já chegou o dia do Espírito ser derramado no dia de Pentecostes e já alcançou a vida de Paulo e todos os seus discípulos que já tiveram experiência com o Senhor. Olha a diferença que a presença do Espírito faz na vida da pessoa. Ele vai dizer assim, nós que somos, pois, justificados e temos paz, oh, aleluia, o Espírito Santo de Deus, além de tantos outros benefícios da salvação, ele traz paz.
E nessa noite, se você entrou aqui atribulado, ansioso, angustiado, quem sabe com a ausência dessa paz de Deus que excede todo entendimento, eu quero dizer para você, o Espírito Santo te trouxe aqui porque ele quer te dar paz. É quando a gente se reúne no nome de Jesus, quando a gente vem para um culto, sabendo que ali eu não vou buscar uma bênção, mas eu preciso receber primeiro do Senhor a necessidade do meu dia a dia para ter uma vida cristã espiritual, não é? Uma vida consagrada ao Senhor e uma vida equilibrada. A vida equilibrada na presença do Senhor, quem já leu um livro chamado Vida Cristã, vai entender muito bem o que é vida cristã, porque essa vida cristã ela está ligada, ela está, né, totalmente entrelaçada com a presença e a atuação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. É quando ele opera, ele age, ele transforma, não é? Ele ali vai ensinando a palavra a cada dia. Quem aqui nunca abriu a palavra e leu o versículo e falou, não estou entendendo nada? Essa passagem é muito difícil. Está aqui, não é? No livro de Ageu, está aqui no livro de Oséias. Eu não estou entendendo nada. Aí dobra o joelho e fala assim, Senhor, não estou entendendo nada. Em vez de eu buscar na internet alguém para me explicar, em vez de buscar em algum livro paralelo alguém para me explicar, para que eu possa entender, não. Primeiro eu vou dobrar o joelho e vou orar. Vou falar com aquele que inspirou esses 40 autores aqui da Bíblia para poder escrever. Se ele inspirou aqueles para escrever, ele também vai revelar aquilo que ele inspirou para ser escrito. Só ele pode me revelar o que está aqui. Dobra o teu joelho, ora, fala com o Senhor, e aí você volta a ler o texto, porque o Espírito Santo, ele revela todas as coisas contidas nessa palavra. Ele inspirou e ele revela. E o Espírito, ele traz, né, essa possibilidade de uma vida em paz. O Espírito Santo traz a paz. Por isso que Paulo está dizendo aqui, nós temos paz por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Meu Deus! E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele vai falar da esperança. Quem aqui nessa noite ainda tem esperança que alguma coisa de bom vai acontecer na sua vida? Quem aqui nessa noite ainda espera no Senhor que algo de bom vai ser gerado através do momento que você vive hoje? Aí você fala para mim, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe esse momento de luta que eu estou passando, está muito difícil, você não entende, essa pessoa da minha família, ela precisa se converter, está causando um reboliço danado, uma tribulação danada, ou quem sabe eu estou vivendo uma enfermidade de um parente, é desemprego, é área de finança, é área sentimental, é depressão. Você não sabe, pastor, para estar dizendo aí que eu vou ter dias melhores. Eu não estou dizendo que você vai ter dias melhores. Eu estou apenas reproduzindo o que está escrito aqui. Você não precisa crer no que eu estou falando. Você só precisa crer no que está escrito. E está escrito aqui que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí ele continua dizendo, e não somente isso, ou seja, isso é muito pouco. Vocês estão pensando que servir a Jesus, nós vamos ter só esperança na glória de Deus? A experiência da vida do crente, ela tem que aflorar para algo de novo acontecer. Crente tem que ter a sua própria história de vida.
Crente tem que ter o seu próprio testemunho, ele tem que ser pessoal e intransferível. Por isso você não tem que ficar olhando para o que o teu irmão está ganhando e o que você não está ganhando, o que teu irmão está vivendo e você não está vivendo, o que teu irmão, ele cresce na fé e você não consegue crescer. Para de olhar para o teu irmão, para de olhar para a esquerda, para de olhar para a direita e olha tão somente para o alto, porque é de lá que vem o socorro, a bênção, a provisão, a restauração, a cura, o renovo, a transformação de vida. Tudo vem do alto. Para de olhar para o lado. Você gosta de ficar olhando, meu irmão tem ou não tenho? Meu irmão, isso aí não leva crente nenhum a ter experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. E hoje eu vou te dizer mais, o Espírito Santo te trouxe aqui, porque ele quer te causar, ele quer te trazer algo novo, experiência nova. É isso que está aí te incomodando, te atrapalhando aí dentro do teu peito, do teu interior, do teu coração, da tua mente. Está te remoendo, não consigo me libertar disso. Isso aqui está difícil para me libertar. Opa, então Jesus te trouxe aqui nessa noite porque o Espírito vai te dar libertação. É tratar da mente e do coração. É libertação. E só quem consegue ser liberto é que pode pregar libertação. Por isso a tua história tem que ser pessoal. O teu testemunho tem que ser único e pessoal e intransferível. Não queira viver o que teu irmão está vivendo na presença do Senhor. É você e Deus. É Deus e você. E como eu disse, só pode falar de libertação quem um dia foi liberto. É por isso que Jesus proporciona esse tipo de libertação. Eu posso falar de libertação espiritual, eu posso falar de libertação de drogas, eu posso falar, né, de libertação de tantas coisas. Por quê? Porque eu tenho a minha experiência, o meu testemunho com o Senhor. Então eu posso falar, Jesus cura, liberta, santifica, salva, Jesus restaura, Jesus renova e Jesus faz do velho homem uma nova criatura, porque o Espírito Santo de Deus um dia foi derramado no dia de Pentecostes. Oh, glória! Eu vejo o Espírito Santo movendo aqui nessa noite. Você trouxe alguma causa aqui? Recebe aí, hein? Você vai ser, aleluia! Você vai ser nessa noite, né, visitado aí pelo Senhor e algo aí vai acontecer de novo na tua vida. Aí ele vai dizer assim, ó, não somente isso, porque tem mais coisa aí, irmão. Tem mais coisa, mas também nos gloriamos. Então eu só não me glorio só na paz do Senhor que ele me proporciona. Não, tem mais. Ele vai dizer, gloriamo-nos nas tribulações. Opa, Jesus disse o que lá? Jesus disse, no mundo vocês vão ter tribulação. Aí como é que eu vou lidar com toda aquela tribulação que a gente falou no início? Como é que eu vou lidar com isso? É pesado, é duro, tem problema que ninguém pode resolver por mim nem por você. O problema é cada um que tem que dar o seu jeito. Você não pode contar com ninguém. Só você é que pode resolver. Aí você olha e fala assim, mas eu não tenho a menor condição. Opa, ô glória! Você está transferindo a tua fraqueza para que o poder de Deus seja manifesto na tua vida. É quando aquela pessoa se vitimiza, fala, coitadinho de mim, eu não consigo. Isso é muito para mim, essa carga é muito pesada. Eu não vou aguentar, não. É, desse jeito. Você não fala isso para nenhum irmão, não. Você dobra o teu joelho e fala isso para ele, porque ele está esperando essa confissão tua de fraqueza, de inoperância, de incapacidade. Coloca isso para ele, que ele vai dizer assim o que está escrito. Opa, é aí, nessa tua fraqueza, é que eu vou glorificar, manifestar o meu poder.
porque o poder de Deus vai se manifestar na tua fraqueza. Fala mesmo. Pode falar. Não consigo. Mas fala de joelho dobrado, com teus olhos cheios d'água, falando para ele. Ele vai dizer, gloriamos nas tribulações. É a tribulação, eu vou me gloriar. Não é? Jesus fala lá para os discípulos, vocês têm que ter bom ânimo. Tem bom ânimo. E aí Paulo vai dizer aqui, quer bom ânimo? Não vai se gloriar na tribulação. Para de murmurar. Não é? Para de colocar culpa num, no outro. Para de usar essa transferência de culpa. A tua casa pode estar uma bagunça. A culpa é do meu marido. A culpa é da minha mulher. Também meus filhos. Olha só, para com isso, meu irmão. Para com isso. E você olha e fala assim, caramba, essa bagunça toda precisa ser colocada em ordem. Alguém tem que tomar uma providência. Alguém precisa fazer alguma coisa. E quem é que vai fazer alguma coisa? Se a casa é minha, o casamento é meu, os filhos são meus. Eu vou pedir ajuda a quem é pastor? Eu vou pedir ajuda ao vizinho? Eu vou pedir ajuda ao parente? Não, o problema está dentro de casa. Então quem tem que resolver é quem está dentro de casa. Não vou transferir culpa para ninguém. Há problema de relacionamento. Então, senta com quem você tem problema de relacionamento dentro de casa e lava a roupa suja, fala o que tem que falar e depois, no final, vai dar tudo certo. É assim que funciona. Porque o diabo está escondido atrás da bagunça. Quando você senta para abrir o vocabulário, você fala, a partir de agora a gente vai botar a verdade para fora. Botar a verdade para fora. Bora, nós dois. Se for caso de marido e mulher, é a gente, né? Senta aí. Quando a gente se conheceu, era meu amor para lá, meu amor para cá, te amo, te amo, te amo. Caixinha de bombom, cinema, né? Gastando aquela merrequinha para levar e comer, né? Entrecote com arroz à piemontese. Aquela maravilha, né? E chegava, comprar um perfuminho ali, parcelar em 10 vezes para poder... Me lembrei de uma coisa agora. Ontem eu estava com a Ana Rita, a gente estava num lugar que tinha mosquito. Aí eu peguei o repelente, spray. O Vitor, meu filho, levou, eu peguei, não está esse repelente aqui. Aí eu... Falei, bora, amor, vamos dormir que eu já estou perfumado. Quando ela chegou perto, assim, ela, que isso? Que perfume é esse? Falei, bora, pô, esse aqui nem mosquito vai atrapalhar a gente hoje. Ah, Jesus. Então a gente bota lá o perfuminho, né? Eu algumas vezes, a gente gostava de comer um medalhão, né? Com molho madeira, arroz à piemontese. Tinha um restaurantezinho lá no Grajaú, chamado Torre de Pisa. Tem ainda? Não sei se tem mais, não. Aí a gente ia ali, comia ali aquele negocinho e tal. Aí depois eu fazia um passeio até Nova Iguaçu, levava ela, trazia de volta e voltava sozinho. Era assim. No início é assim. Aí chega no meio da caminhada, não é? O desgaste vai chegando. Aí você tem filho. Aí você começa a botar também nosso relacionamento. Estou entrando em relacionamento, deixa Deus falar, né? Aí você olha, o relacionamento começa a ficar meio desgastado, também os filhos. Meu irmão, nunca bote culpa nos teus filhos, não, eles são bênçãos. Filho não atrapalha relacionamento nenhum. Filho só precisa ser bem administrado. Ele não é maldição nenhuma. E aí fica aquela coisa, aí começa o desgaste, tudo. Aí chega uma hora, também acho que não está dando mais certo, não. Acho que eu não gosto mais, está cansado, vamos separar. Está queimado, repreendido, deu lugar para o diabo.
Aí você bota e fala assim, vamos lavar a roupa suja, né? Botar os quatro, bota os filhos, né? Se for o caso, bota todo mundo sentado. Bora, jogo da verdade. Meu irmão, quando bota para falar a verdade, você está falando assim, Satanás, tu está batendo em retirada, porque ele é o pai da mentira, com verdade nenhuma ele vai prevalecer. Bota a verdade, Satanás bate em retirada. Já começa a ajeitar a tua casa, o teu lar. A tribulação começa, né? Aí você começa a se gloriar pela tribulação. Por que você vai se gloriar pela tribulação? Para dar uma filosofada. Eu vou me gloriar na tribulação quando eu me disponho a dar jeito, a arrumar a bagunça causada pela tribulação. Responsabilidade é minha, é sua, é pessoal, é intransferível. Eu não posso transferir o que é meu para outro. Eu não posso dar uma de Adão, que chega diante de Deus. Também, Senhor, olha a mulher que tu me deste. Para que me fez dormir? Aí começa, empurra a culpa para lá. Empurra a culpa para lá. Aí Deus com Moisés, né? Moisés, né? Aí Deus, Moisés, ó, o teu povo, né? Deus falou que Moisés, o teu povo, ali já não era mais povo de Deus, ó, teu povo. Então começa aquela coisa, né? Essa sensação de impotência para resolver questões e problemas. Isso é um processo, né, que tem que ser gerado por uma libertação. Tem pessoas que não conseguem se libertar dessa situação de empurrar para o outro a responsabilidade, empurrar a culpa para o outro. Crentes têm que assumir. Quer ir para o céu, meu irmão? Assume, sou pecador. Preciso ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz em meu favor. Assume. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 1,15, fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Assume, meu irmão. Quer tribulação resolvida? Assume que tem que ter alguém para se levantar e tentar resolver. E ele fala, sabendo que a tribulação produz paciência. Ah, você quer paciência? Tem que passar pela tribulação. Quer paciência? Você está muito estressado? Você está muito estressada? Então tem que passar pela tribulação. Porque o que produz paciência é a tribulação. Ah, eu não quero luta na minha vida, não. Eu sou crente, sou filho de Deus. Eu quero só tranquilidade. Jesus prometeu, né, que eu vou comer o melhor dessa terra, não sei o quê. Eu só quero coisa boa. Então você não vai ter paciência. Porque você só vai ter paciência se você passar pela tribulação. Aí você passa pela tribulação, aí você vai, paciência. Aí ele vai falar assim, mas a paciência vai produzir o quê? Tem gente aqui que fala assim, eu sou muito cru, pastor. Eu estou querendo aprender mais, eu estou querendo mais experiência, não é? Aí o pastor vai falar assim para você, então você tem que passar pela tribulação para você ganhar paciência e aí você vai ganhar experiência. Aí a experiência vai gerar o quê? Você fala, Jesus, Senhor, eu preciso renovar minha esperança, eu estou tão abatido. Jesus, eu estou entristecido, nada dá certo para mim. Nada dá certo para mim. Eu já perdi até a esperança do meu marido, né, se converter. Eu já perdi a esperança de arrumar um emprego. Eu já perdi a esperança da minha família, né, ser restaurada, meu lar ser reestruturado. Eu já até perdi a esperança. Você quer a esperança de volta? Então você tem que passar pela tribulação para ganhar paciência, para ter experiência, e você então tem a tua esperança ser renovada. Porque sem tribulação, sem paciência, sem experiência, não tem esperança.
Aí você fala, mas eu estou numa tribulação, estou atribulado, eu vivo atribulado. Opa, então você está sendo preparado para ter paciência, para depois que você tiver paciência, você ter experiência, e depois que você tiver experiência, então você vai ver a esperança brotando no teu coração. E a esperança vai brotar no teu coração e não vai te decepcionar, porque o amor de Deus está derramado no teu coração pelo Espírito Santo de Deus que um dia foi te dado. É o complemento do versículo. Ou seja, todo esse processo é movido, direcionado, inspirado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele está contigo na tribulação, ele está te dando paciência, ele está renovando a tua experiência e está acendendo a tua esperança. Você entrou aborrecido, entristecido hoje aqui? Está achando que nada mais vai dar certo? Está achando que está tudo errado? Está quase desistindo? Então eu estou te dizendo que essa tribulação está te produzindo paciência, essa paciência está te produzindo experiência, essa experiência já está trazendo essa nova esperança para a tua vida. Creia, porque tudo é pelo Espírito Santo de Deus, que um dia foi derramado e ele precisa ter liberdade para operar na tua vida. Ele só está esperando você nessa noite, hoje aqui, fala assim, Jesus, quebra a minha resistência. Melhor ainda, fala assim, Jesus, hoje, eu jogo a minha resistência pelo ralo. Aí faz assim, ó, no final do culto a gente vai fazer. Você faz assim, ó. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, desarmado, me entregando para que o teu Espírito Santo possa fazer do teu jeito. Não é mais do meu jeito. Não é mais do meu jeito. Eu estive olhando esse versículo e me veio à mente missionária Elionai. Jesus de braços abertos na cruz, num sinal de quê? Não tem nenhuma resistência. Pai, eu entrego o meu espírito. Pode entrar. O recalamanduria chamandarai. Pode entrar que a casa é tua. Faz do teu jeito, Jesus. A casa é tua. Um simbolismo, né? Vou usar aqui uma metáforazinha, como se tivesse crente hoje. Hoje eu vou para o culto, vou adorar a Deus. Me permita aqui, vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Você fala, não estou sentindo nada. Ô, meu irmão, você tem algum problema nos teus braços, no teu cotovelo? Então por que é que eu não falo, vamos Senhor, eu te adoro? Meu irmão, eu fui frequentador de Maracanã, de carnaval, eu me vestia de mulher, eu no Maracanã eu berrava, gritava, Zico é meu herói, é meu rei, meu ídolo e tal, né? Fazia lá um monte de papagaiada, torcida organizada, pulava, né? Carnaval, se veste de mulher, passa vergonha, né? Bebia, cachorro lambe lá a cara depois, meu irmão, tu tá lá, acorda na calçada, no meio-fio, né? De batom lá, tudo, né? Então, deixa eu falar. Aí depois que tu se converte, não, eu tenho vergonha de dar um glória na igreja, que vai ficar todo mundo me olhando. Prova que você é liberto, dá um glória aí. Ô, glória! Oh, aleluia! Tem que ter vergonha de nada, rapaz. Se eu der um glória alto na minha casa, o vizinho vai estranhar, vai achar que eu estou doido. É doido mesmo, irmão.
Eu estou doido por Jesus. Eu sou doido para dar glória, dar um abraço em Jesus, né? Quando eu morrer ou quando ele voltar, não sei quando vai ser. Mas o crente é meio doido mesmo. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo se move em você. Eita glória. Tu até canta no culto. Então, irmãos, a tua esperança, eu profetizo aqui em nome de Jesus. Nessa noite, ela vai ser renovada. Ela já está sendo renovada. Sabe por quê? Essa tribulação que você está passando não é à toa. Ela é um propósito de Deus. Eu vou contar a última experiência antes de encerrar. Eu fui um tempo, a gente foi membro da Igreja Batista em Renovação Espiritual, Nova Jerusalém. A sede dela é lá no Engenho Novo. É até do pastor Samuel, né? Samuel Silva, na época, fez seminário comigo lá no Engenho Novo, e fez a música que os irmãos cantaram. Uma só palavra que Deus manda. A letra dele, com Denise, né? A esposa. E eu fui membro de uma congregação que era no Recreio. Era a quarta congregação. E foi uma época lá, eu e a Ana Rita, a gente dirigia os jovens e tal, bababá. Pessoal, o cerco apertou de uma tal maneira, apertou nas finanças. Apertou. Falei, meu Deus, que é isso que está acontecendo? Que negócio é esse? E aí tu vai olhar, pagar alguma coisa, começou a faltar dinheiro. E eu parei de dizimar. Fiquei 2 meses sem dizimar. Eu, desde que me converti, eu entendi que o dízimo é primícia. Sempre entendi isso. Eu nunca fiz conta para depois dar dízimo. Eu sempre dei o dízimo para depois fazer conta. E aí, nessa época, Vitor Hugo e Vinícius eram pequenos e tal, aquela coisa. E eu, por algum motivo, né, todo mundo tem os seus momentos, né, de balanço na fé, às vezes e tal, eu parei de dar o dízimo para pagar algumas contas. E aí eu fui recorrer ao pastor Edequias, foi um paizão para mim, ele era um senhor, né? 63 anos, ele foi ordenado a pastor. Olha só, tem gente que acha que, né? E aí ele era um cara bem sucedido financeiramente, era um empresário de construção civil, mas ele não misturava a igreja com o lado profissional. E ele sempre, aquele jeitão dele, ele às vezes me botava sentado e falava assim, varão, fala aí, conversa, a gente... E eu falei com ele, pastor Edequias, o senhor pode abençoar a gente com a cesta básica aí, mês e tal. E ele, sim, varão, mas o que aconteceu? A gente batendo papo, ele, por 2 meses, eu peguei cesta básica. No 3º mês, eu falei, pastor Edequias, dá para o senhor me ajudar na conta de luz? Ele olhava assim, né? Falou, sim, meu irmão, vou te ajudar. E pagou aquele mês. No outro mês, pagou a conta de luz. No 3º mês, que eu fui lá, né? Falei, pastor, eu ainda não consegui equilibrar minhas contas de luz. Ele falou assim, senta aí. Aí eu sentei. Ele falou assim, parei de pagar a sua conta de luz, a igreja não vai mais pagar a sua conta de luz. E se você quiser a cesta básica, você vai ter que me dar um motivo melhor do que aquele que você me deu. Falei, caramba, o que é isso? Isso quer ser pastor? Isso quer ser crente? Caramba. Aí ele falou assim, o motivo é muito sério. Ele falou assim, eu não quero mais interferir no tratamento de Deus contigo. Eu falei, como assim? Ele falou, Deus está tratando contigo e eu estou atrapalhando. Eu estou interferindo onde não é para interferir. Aí ele falou, e eu orei e Deus falou comigo. Então, eu não vou mais te ajudar. Meu irmão,
Aquilo causou um choque, causou isso, causou aquilo. E eu fui para casa e meio assim, eu falei, agora quem vai orar sou eu, né? A gente foi orar e, meu irmão, quando eu recebi meu salário, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Ou eu boto a minha fé em prática, em ação, ou eu nunca vou ter uma experiência com meu Deus. Aí falei, quer saber de uma coisa? Recebi o salário, peguei o dízimo. Tá aqui. Agora eu falei, vou voltar às minhas origens. Aí comecei. Aí, poxa, mas está faltando isso, aquilo. Meu irmão, não me pergunte como. E nem pergunte a Ana Rita, que ela também não sabe. Mas a gente começou a pagar tudo e começou a não faltar nada. São mistérios do reino que não tem explicação. É só você passando para ver. E é por isso que hoje, com propriedade, eu digo para você, essa tribulação é momentânea, é propósito de Deus. José, para ser governador do Egito, ele teve que ser rejeitado, teve que ser jogado numa cisterna, teve que ser resgatado por caravana de ismaelita, teve que ser enganado para o seu próprio pai, que foi morto, para provar que Deus era com ele. E o Senhor colocou José sentado no trono para governar. Então tem crente que não quer passar pela tribulação, mas quer ter a esperança renovada. Então, nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, ela ganhou 2 pedrinhas na coroa agora. Em nome de Jesus, você está passando tribulação. Levanta a mão se você está passando uma tribulação. Uma aflição. Eu estou aqui levantado. A palavra que eu tenho para você é simples e é o que está escrito. Ela vai te produzir paciência. Você vai ter a experiência para depois contar para os outros e Deus vai usar a tua vida para abençoar outros através da tua experiência, e essa experiência está renovando a tua esperança nessa noite. Você crê que a tua esperança nessa noite está sendo renovada? Em nome de Jesus, você crê?